Olá, meu nome é Amanda, eu sou estudante de Pedagogia no Polo de Rio Claro. Meu nome é Mariana Seno Flores, também sou estudante de pedagogia e meu polo é Rio Claro. Meu nome é Aline, eu sou estudante de Pedagogia do Polo de Rio Claro. O tema do nosso trabalho é atuação e comportamentos de professoras da educação infantil no estado de São Paulo durante a pandemia. No ano de 2020, nós estávamos em um contexto de pandemia, onde a OMS solicitou que todos tivessem os devidos cuidados, como higienização das mãos, uso de álcool em gel, além do distanciamento. Com isso, as escolas também precisaram se adaptar a esse novo contexto pandêmico. Foi aí que, a partir desse momento, as escolas fecharam e surgiu um novo desafio: como manter a aprendizagem das crianças e demais alunos. Através desse contexto, surgiu a pergunta do nosso trabalho, né? Considerando as perspectivas de professores do Estado de São Paulo durante a pandemia da Covid, quais foram as atuações, comportamentos e sentimentos dessas profissionais nesse período? Então, nosso objetivo geral é averiguar as atuações e comportamento dos professores e das professoras na educação infantil, considerando as suas próprias perspectivas durante a pandemia do Covid. Nosso objetivo específico é analisar as atividades propostas pelas professoras, comparar as respostas obtidas na entrevista com os estudos já publicados e avaliar também as abordagens que foram utilizadas pelas professoras ali durante esse período de pandemia, nas aulas em ensino à distância, com seus alunos. Avaliar também a comunicação que foi feita entre escola e família e reconhecer também os sentimentos que surgiram ali durante esse período, onde elas vão apresentar a opinião, o ponto de vista, o que comprometeu ali aquele período, além de apresentar quais foram os principais comportamentos e condutas que elas precisaram realizar ali durante o período de pandemia e após. Para começar, então, o nosso referencial teórico, né, o que foi a referência teórica do nosso trabalho, a gente começou as pesquisas em revistas e periódicos de educação, em sites do governo federal e também em organizações mundialmente reconhecidas, como a OMS e a Unesco. Uma coisa muito importante que a gente detectou é que os documentos que foram norteadores para o período pandêmico, ele apresentou um material muito escasso para a educação infantil. Apesar disso, a gente observou que eles traziam como um dos objetivos, né, que as escolas, né, trouxessem estratégias de ensino remoto e atividades digitais a fim de garantir a educação para as crianças pequenas. Isso a gente pode também ver abordado na Lei 14.040 de 2020. O que a gente observa também nos materiais governamentais e também nos artigos que a gente utilizou para a nossa pesquisa é que a família ela é uma peça-chave para que a educação seja garantida para as crianças pequenas. Rodrigues e Camargo, eles trazem uma reflexão muito legal sobre isso, onde eles discorrem sobre esse processo, né, da família e da comunidade ser muito importante para que seja feita a aprendizagem de fato. Então, eles trazem que a Escola de Educação Infantil procurou continuar os vínculos com a comunidade, com o objetivo de também buscar e manter as funções sociais da escola, que são elas desenvolver as potencialidades físicas, cognitivas e afetivas das crianças, para que assim elas se tornassem e se mantivessem membros ativos da sociedade. Também em abril de 2020, o Conselho Nacional de Educação ele lançou uma diretriz para a educação básica e também para o ensino superior para falar sobre algumas condutas, né, para serem feitas durante a pandemia de coronavírus. E para as escolas de educação infantil, eles estabeleceram, né, que é de suma importância as escolas aproximarem
cada vez mais o vínculo, né, entre elas e as famílias através do ambiente virtual, para que assim os vínculos sejam cada vez mais próximos entre escola, criança, pais e responsáveis. Uma coisa também que é muito ressaltada nesses documentos e também nas pesquisas acadêmicas é que o brincar é uma solução, né, uma solução de aprendizagem, de tarefa proposta, que deve ser manifestada de forma prioritária, porque a gente sabe que o brincar ele é um direito garantido na legislação para as crianças e também a gente sabe que as crianças elas aprendem brincando. E a gente também detectou que as ferramentas digitais como o WhatsApp, o Google Meet e o Facebook foram amplamente utilizados para manter essa ponte entre escola e família. O nosso trabalho ele foi feito através de uma pesquisa qualitativa, né? Então a gente fez entrevistas abertas e essas respostas das entrevistas foram a base de análise foram a base da nossa análise. Então nós entrevistamos 3 professoras que têm idade entre 40 e 55 anos. 2 delas lecionam em escola pública e uma em escola particular. 2 delas são de São Carlos e uma é de Piracicaba. As entrevistas foram feitas de maneira aberta, então o grupo ele fez um roteiro básico a ser seguido durante as entrevistas, onde a gente questionava sobre como foi o início, né, da pandemia, os sentimentos, as ações que eles tiveram, o suporte que eles tiveram das suas respectivas secretarias de educação, as condutas, né, que as professoras realizaram durante esse período e também como é que foi o processo de volta. E a partir disso, né, as perguntas eram feitas e se o entrevistador percebesse que era possível entrar mais em algum tema, era totalmente liberado para fazer isso. Depois as nossas entrevistas elas foram feitas de maneira online pelo Google Meet. Elas também foram gravadas para depois serem transcritas. A gente usou o aplicativo Google Transcriptor para ajudar na transcrição. Depois disso foram revistas, né, as respostas foram revistas e essas questões transcritas foram o material utilizado para a nossa análise. Bom, dando continuidade com a análise de dados, foi feita então, né, uma análise a partir do material coletado, tanto da pesquisa bibliográfica com os referenciais teóricos, quanto da pesquisa qualitativa, com os detalhes, né, com a apresentação da colega Amanda. Foi feita, então, uma análise sistemática das entrevistas abertas que foram realizadas, então, com essas professoras que são atuantes no estado de São Paulo, fundamentalmente da educação infantil. Tá? A gente, então, né, tentou trazer uma escuta ativa dessas entrevistas, dessas vozes, né, dessas professoras, para que dados e variáveis muito importantes não fossem desconsideradas por nós pesquisadoras, né, para que as minúcias também fossem captados os sentimentos, as emoções, as falas das professoras. Nós também analisamos, né, e percebemos, então, que houve um total despreparo das lideranças escolares em lidar com a pandemia, né, fundamentalmente a Secretaria da Educação, né, então a gente pôde ver que realmente a pandemia, ela pegou, né, toda a população escolar ali despreparada para esse momento, né. Podemos também observar, né, que todo esse movimento do ensino remoto, né, o ensino online dentro de casa, foi criticado também por algumas das professoras, né, fazendo uma crítica, então, severa ao movimento do homeschooling, né, porque ela ressalta, então, a importância do ambiente escolar, tanto para as brincadeiras, para o brincar, tanto para a interação social das crianças, entre elas, na escola, né? Então, a importância do ambiente escolar para a educação infantil. O brincar, né, e o lúdico, então, eles também tiveram um prejuízo maior nesse período pandêmico, porque famílias e crianças se viram fechadas, né, dentro de casa,
faltando, então, né, o convívio no ambiente escolar. Então, o quanto foi prejudicado, né? Bom, o brincar e o lúdico no ensino infantil, eles foram prejudicados. E, então, a partir disso, né, a gente observou uma liderança das professoras a partir da criatividade, né, que foi um elemento chave para a superação dessas dificuldades que foram impostas por esse período pandêmico, né? Então, existiu esse protagonismo, né, dessas professoras diante desse cenário pandêmico. Partindo, então, para as considerações finais, nós fizemos aqui um mapa mental bem interessante, na qual elencamos algumas das temáticas, né, que foram levantadas nesse trabalho, que foi alguns desafios tecnológicos, porque a pandemia ela pôde acentuar muitas vezes a desigualdade social, né? Porque quem não tem acesso à tecnologia e as famílias e as crianças que não tiveram acesso à tecnologia foram mais prejudicadas porque não puderam, né, acompanhar o ensino remoto, né? Então, essas desigualdades sociais elas acabaram sendo acentuadas pelo momento pandêmico, né? A partir fundamentalmente do ensino remoto, que foi a alternativa, né, adotada aí pelos estados e pelas escolas, né? Citando mais uma vez a determinação e a criatividade, principalmente das professoras, porque muitas delas não tiveram muito apoio e infraestrutura dos seus superiores e da Secretaria da Educação, né? Então, a partir da determinação, da motivação e da criatividade, que essas professoras puderam continuar o seu trabalho e as suas atividades com as crianças, né? E, ao mesmo tempo, né, que elas usaram da criatividade e da determinação, a carga de trabalho ela foi aumentada, então ocorreu uma sobrecarga também para essas professoras que se viram ali com um trabalho dobrado e triplicado. Para finalizar, então, né, uma das alternativas aí dessas professoras foi uma comunicação efetiva entre escola e família barra criança, né? Que foi a partir então dessa comunicação e desse contato online que as atividades, mesmo prejudicadas, conseguiram ser continuadas. Né? Então, é mais ou menos isso, né, que o nosso trabalho levantou, né, nesse período aí delicado para toda a população em geral. Agradeço às amigas e estudantes de pedagogia Amanda e Aline. Finalizando aqui a nossa apresentação, agradeço aos colegas Amanda e Aline do curso de pedagogia pelo trabalho em conjunto, trabalho sério e dedicado, né? Também agradeço aos professores da Univesp, em especial ao orientador Renato. Passo a palavra para vocês. Gostaria de agradecer também às colegas, orientador Renato. E para finalizar, eu também gostaria de agradecer às minhas colegas Mariana e Aline, ao orientador, pelo suporte ao trabalho. E esse foi um pouco do trabalho que a gente desenvolveu durante esse semestre para essa apresentação.